Suponha que eu queira transformar 50.000 centímetros quadrados em metros quadrados. Agora eu vou usar duas unidades de área que são bastante utilizadas no cotidiano, não é? Crianças, 50.000 centímetros quadrados em metros quadrados. Olha, eu vou sair da direita para a esquerda de centímetro quadrado e vou vir para metro quadrado. Quantos pulos eu vou dar? Um pulo, dois pulos. Se lembra da técnica? 2 pulos é igual a quantos zeros? Repito, é melhor pecar por excesso do que por falta. Se eu estivesse trabalhando com comprimento, 2 pulos seria 2 zeros, aí seria o número 100. Como eu estou trabalhando com área, eu dobro a quantidade de zero. 2 pulos vai equivaler a quê? A 4 quê? Zeros, ok? 4 zeros. Muito bem. 4 zeros representa que número? O número 10.000 de novo. Pode ser 100.000, 1 milhão e daí por diante, né? Olha, quer dizer que agora eu vou pegar esse cálculo, eu vou puxar ele para cá, tá? Que aqui não tem mais espaço, ali não fica legal, né? Então eu vou completar aqui, viu, gente? Vamos fazer o complemento do cálculo aqui. 50.000 centímetros quadrados, para eu transformar em metros quadrados, tá? Vai ser esses 50.000. Na hora da prova, você não precisa fazer isso aqui que eu estou fazendo, você faz o cálculo direto. Estou fazendo isso aqui apenas para quando você for fazer as suas revisões, você ter um material organizado. Na hora da prova, você faz direto, né? Vai ser 50.000 não multiplicados, divididos, porque agora é da direita para a esquerda, de uma unidade de área maior para uma menor. 50.000 divididos por quanto? Por 10.000, certo? Olha, para fazer a divisão, quando os valores são inteiros, basta cortar as quantidades de zero. Quantos zeros tem aqui? 4. Quantos zeros tem lá? 4 também, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Corta no dividendo 4 zeros, corta no divisor 4 zeros. 5 dividido por 1 é igual a 5. Quer dizer que 50.000 centímetros quadrados é o mesmo que 5 metros quadrados. Certo? Acabamos, através desses dois exemplos, você pode criar exercícios, você pode fazer, você pode procurar um livro, uma apostila que tem exercício, você faz, olha a resposta, se não acertou no primeiro momento, tenta novamente, a vida é cheia de tentativas, nunca deve ter desistência, certo? Então vejam bem, acabamos de ver as unidades oficiais de medir área, tá? Agora nós vamos ver uma coisa que é curiosa, nós falamos agora há pouco, alqueire e hectare. Essas unidades, elas não são oficiais, elas são unidades usuais e é o próximo tema dentro dessa revisão que nós estamos fazendo, tá? Olha, gente, eu estou apagando aqui, mas não estou perdendo o foco com vocês. É muito comum você chegar numa chácara, num sítio ou numa fazenda, aí você tem interesse de comprar uma chácara, ou uma fazenda mesmo, né? Você chega lá, vai conversar com o proprietário, aí você não vai perguntar quantos metros quadrados tem aquela fazenda, ou quantos quilômetros quadrados. A não ser que seja uma fazenda gigantesca de um império de latifundiário, aí você vai perguntar em quilômetros quadrados. Mas geralmente, em metro quadrado também seria muito pequeno. Quando você vai fazer uma compra de uma terra dessa que localiza-se em zonas rurais, ou seriam áreas agrárias, tá? Aí você pergunta quantos hectares ou quantos alqueires a propriedade tem, certo? Beleza, muito bem. Então, vamos fazer uma anotação aqui. Você repete essa videoaula quantas vezes você quiser. E as unidades de área que nós vamos ver agora são as famosas unidades agrárias, tá? Unidades agrárias. Ou seja,
são terras ou áreas localizadas em zonas rurais, ou seja, área de chácaras, sítios e fazendas. Ou até, no caso, né, eu posso também transformar a área de um determinado território em alqueire ou em hectare. Mas vamos ao que interessa nesse momento. Crianças, veja bem, ó, 1 hectare, presta bem atenção, ó, 1 hectare, ele é o mesmo que 10.000 metros quadrados. Então eu tenho aqui, ó, 1 hectare igual a 10.000 metros quadrados. Gente, presta bem atenção, quero fazer um comentário sobre isso aqui, tá? 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Aí você fala, Zacarias, agora há pouco você falou o que é 1 metro quadrado, que é a área dentro de um quadrado em que cada lado tem exatamente 1 metro, ok? Ok. Aí você fala, aí você diz, e é verdade, que 1 hectare é o mesmo que 10.000 metros quadrados. Só que aí, professor Zacarias, fica difícil eu imaginar o que seria um tapete com 10.000 metros quadrados. Eu vou te dar uma dica que é muito simples, você vai entender, tá? 10.000 metros quadrados ou 1 hectare é exatamente a área, o terreno de uma quadra. Essas quadras que nós temos, que nós moramos, no perímetro urbano das cidades, tá? Cidades bem traçadas, bem planejadas, como cidades do interior aqui no Mato Grosso, alguns bairros novos de condomínios em Cuiabá, quando se fala numa quadra, uma quadra, evidentemente, ela tem o formato quadrado, e uma quadra é uma área quadrada em que cada lado, cada medida é de 100 metros, ou seja, uma quadra é um quadradão de 100 por 100. Nós vamos fazer uma revisão de áreas de figuras planas, que vocês sabem, para calcular a área de um quadrado, eu multiplico lado vezes lado ou lado ao quadrado. Ora, se eu estou sugerindo um quadradão de 100 metros por 100 metros, 100 vezes 100 dá exatamente o que? 100 vezes 100 dá exatamente 10.000. 10.000 metros o que? Quadrados. Isso equivale a quê? A 1 hectare. Olha a abreviatura de hectare, é HA, a abreviatura de hectare. Tem muita gente escrevendo aí para vender sítio, chácara e fazenda, ou põe anúncio em jornais para vender terras em hectare, coloca a abreviatura errada. Quer dizer, gente, que 1 hectare, ou seja, 10.000 metros quadrados, para você visualizar ou você mentalizar que unidade é essa, é o mesmo que a área ou piso de uma quadra dessas residenciais. Outra dica também para você, essa você, principalmente os homens, já viram demais. Não é exatamente a mesma medida, mas eu posso comparar 1 hectare, 10.000 metros quadrados, com o tapetão de um campo de futebol, onde os 22 malucos correm atrás de uma bola. 11, 11, 22, isso mesmo, cada time tem 11 em campo, né? O tapete de um campo de futebol é mais ou menos 10.000 metros quadrados ou 1 hectare. Eu dei 2 exemplos para você visualizar essa unidade aqui. Agora, pergunta que não quer calar. Professor Zacarias, para as pessoas mais antigas, quando a gente chega numa chácara, num sítio ou numa fazenda, geralmente a gente pergunta qual a extensão da propriedade e eles não falam o valor em hectare, eles falam em alqueire. A pergunta que não quer calar, qual é a diferença do hectare para o alqueire? Gente, em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam o seguinte, existem 3 tipos de alqueire, 4, melhor dizendo. Existe o alqueire paulista, que é o alqueire padrão, é o mais utilizado pelo país afora. Existe o alqueire carioca, mineiro e o goiano. O mais utilizado é o alqueire paulista. Eu vou dar o valor dele em metros quadrados e depois a gente faz a comparação com o hectare. Então veja bem, vamos lá. Eu quero adiantar para vocês que essas unidades aqui, elas não são oficiais.
oficiais são aquelas unidades daquela escala que acabamos de apagar aqui na lousa, né? Aquelas que vão de quilômetro quadrado até milímetro quadrado. Essas unidades aqui, para medir área, principalmente de chácaras, sítios e fazendas, elas são unidades usuais. Se cair na prova do Enem, o Enem tem obrigação de dar os valores. Por exemplo, te dizer na prova que 1 hectare é 10 mil metros quadrados, tá? Ok. Crianças, quer dizer que eu estou devendo para vocês um alqueire. Olha, um alqueire paulista, que é o mais utilizado. Um alqueire paulista é o mesmo que 24.200 metros quadrados. Então vamos lá, ó. Um alqueire paulista, 24.200 metros o quê? Quadrados, certo? Olha, agora presta atenção, você fala, Zacarias, você sempre está usando metro quadrado. Sim, porque fazendo a relação, a conversão para metro quadrado. Porque metro quadrado é a nossa unidade oficial e padrão de área. Agora você fala, como que eu vou visualizar 24.200 metros quadrados? Olha, vamos fazer o seguinte, tá? O hectare é 10 mil metros quadrados. O alqueire paulista, 24.200 metros quadrados. Vamos fazer um cálculo simples agora para saber a quantos hectares equivale esse alqueire paulista. Para saber a quantos hectares equivale o alqueire paulista, eu tenho que pegar 24.200 e dividir por 10 mil, beleza? Então, olha, vai ficar assim, ó, 24.200, né? Que é esse valor do alqueire paulista, eu vou dividir por quanto? Por 10 mil, para saber isso aqui a quantos hectares equivale. Olha, acabamos de ver agora há pouco, quando eu tenho um inteiro que divido por uma potência de 10, a vírgula de 24.200 está aqui. Ela vem para a esquerda, eu vou dividir, né? Ela vem essa quantidade de casas. Mas tem uma maneira mais fácil de fazer essas divisões, que nós falamos também agora há pouco, é eliminar as quantidades de zeros que tem aqui, ó. 2 zeros no dividendo, 2 zeros no divisor. Ficaram 242 dividido por 100. Dividir 242 por 100, a vírgula de 242 está aqui, ela vem 2 casas, que é 2 zeros para a esquerda, ó. Então, ó, 1, 2. Quer dizer que dá 2,42 o quê? Hectares. Olha, presta bem atenção, tá? Quer dizer que o alqueire paulista, que é o mais utilizado, 24.200 metros quadrados, é o mesmo que 2,42 vezes a extensão de 1 hectare. Na prática, se eu arredondar, 2,42 é um número bem próximo que 2,5. Quer dizer que para visualizar ou mentalizar o que seria um alqueire, é o mesmo que 2,5 hectares, ou seja, 2 quadras urbanas e meia, ou 2 campos de futebol e meio, seria o valor do alqueire paulista. Agora você agora falou há pouco de um alqueire exagerado, que é o mineiro, carioca ou goiano. Qual é o valor deles? É o dobro do alqueire paulista. É 24.200, dá 48.400. Olha bem, ó, o alqueire mineiro, goiano e carioca, 48.400, ou seja, é 4,8 vezes o valor do hectare, ou 4,8 quadras e meia, 4,8 campos de futebol. Olha as conversões que nós fizemos, tá? Essas aqui são unidades agrárias. Eu falei agora há pouco, crianças, sobre essa questão aqui, que é a abreviatura do hectare, é HA. Essas letras aqui, elas não são por acaso, elas são baseadas em prefixos da língua portuguesa com a matemática. Esse Hzinho aqui é o prefixo, a abreviatura do prefixo hecto ou hecta, que quer dizer 100, designa a quantidade 100. E esse área é uma pequena área
quadrada de 10 metros por 10. 10 vezes 10, 100. Então, esse H aqui quer dizer 100 e esse A também 100. 100 vezes 100 dá o quê? 10 mil, tá? Se você fizer na aula de língua portuguesa, quando o teu professor for dar uma aula, revisar prefixos, você pode associar com a matemática e vai ficar melhor para você ver tudo isso aqui, tá? E o alqueire, ele não tem uma abreviatura como eu tive essa abreviatura aqui. Mas se você for num dicionário ou for no Google, você vai ver que alqueire é apenas uma porção. Porção, no caso específico de quê? De terra, tá? Então, olha bem, ó, acabamos de fazer a revisão de área de figuras planas, né? Área de figuras planas. Vimos a unidade padrão, a oficial, que é 1 metro quadrado, seus múltiplos, seus submúltiplos, e agora, para encerrar, ainda falando de área, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma revisão de como se calcula áreas de figuras planas, não é? Como nós, com essa revisão de área, nós vamos estar entrando já na geometria plana, eu quero falar para vocês a diferença da geometria plana da geometria espacial. A geometria plana, ela trabalha com figuras planas. Professor Zacarias, o que são figuras planas? São figuras que têm apenas 2 dimensões. Quem são essas 2 dimensões? Comprimento e largura. Vocês sabem, vocês que estão começando a revisão de geometria, que o nosso espaço é tridimensional. Tridimensional, 3 dimensões. Quem são as 3 dimensões que regem o nosso espaço? Eu estou aqui, ó, numa sala, num estúdio, onde estamos fazendo essa revisão. Essa sala, ela tem o comprimento, a largura e a altura. Esses 3 elementos são as 3 dimensões que regem o nosso espaço. Nosso espaço é tridimensional. Então, no caso dessa sala, que é tridimensional, se eu falar apenas dessa parede ou apenas desse piso, essa parede, ela é retangular. O retângulo, aquela parede, só tem 2 medidas. No caso, está no plano vertical, né? Que seria a largura e a altura. Então, essa parede, ela é uma figura plana e tem exatamente o formato de um retângulo, tá? Eu vou aqui rapidamente, apenas, já que nós vamos entrar praticamente na geometria plana, tá? Eu vou mostrar quem são as figuras planas, as que têm apenas 2 dimensões, né? Aí eu tenho, tenho retângulo, eu tenho quadrado, por exemplo, eu tenho esse famoso cara que é o triângulo, eu tenho um círculo, tem uma diferença de circunferência e círculo, não é? Circunferência é apenas essa linha. O círculo é toda a região que fica no interior da circunferência. O que ambos têm em comum é essa linha que vai do centro até a periferia. Representa-se por R e é chamada de raio. E ainda tem a esfera, né? Uma circunferência, ela seria um anel, uma aliança. O círculo seria, por exemplo, uma moeda, tá? Essas figuras aqui, elas são planas. Tem mais figuras planas ainda, ó. Tem o paralelogramo, certo? Tem o trapézio. Cai muito cálculo de área de trapézio e de retângulo nas provas do Enem. Crianças, essas figuras aqui, elas são planas, elas têm apenas 2 medidas, comprimento e largura. E a geometria espacial, ela trabalha com sólidos geométricos, tá? São figuras tridimensionais. Eu vou apenas aqui antecipar, fazendo um desenho rápido, para vocês entenderem a diferença das 2 geometrias, né? A geometria espacial, ela vai trabalhar, por exemplo, com cubo, que é um sólido geométrico em que todas as medidas ou arestas são exatamente iguais. Por que isso aqui é uma figura tridimensional? Porque ela tem, ó, comprimento, tá? Ela tem largura e ela tem altura. Ela é tridimensional, ela comporta não uma área, mas ela comporta um volume. A área seria a área de todo esse sólido depois dele aberto ou planificado, tá?
Na geometria espacial, nós vamos trabalhar com cone. Isso aqui não é figura plana, é espacial. O cone tem comprimento, largura e altura. Nós vamos trabalhar, por exemplo, vocês conhecem lá do Egito, as famosas pirâmides, tá? Eu tenho aqui uma pirâmide quadrangular. Pirâmide é um sólido geométrico, é uma figura de geometria espacial, comprimento, largura e altura. Esse bloco aqui são as figuras espaciais. Uma figura espacial que o Enem começou a gostar, colocar nos seus exames. Já tem 2 ou 3 exames que caem. É um prisma, tá? Prisma. A gente convive diariamente com prisma. Um exemplo aqui de prisma, tá, crianças? Um prisma, por exemplo, um prisma pentagonal. A base tem 5 arestas ou 5 lados. As 2 bases são 2 pentágonos. Eu tenho aqui um prisma pentagonal. Quando a gente for fazer a revisão, aí nós vamos, eu estou fazendo aqui muito superficialmente, aí nós vamos fazer o desenho numa escala mais bonita, de repente utilizando uma régua, para vocês terem uma ideia, tá? E além da geometria plana e a espacial, aqui eu esqueci de colocar uma esfera, né? Esfera também é tridimensional, é um exemplo de sólido geométrico. Nós temos também a geometria analítica, tá? A geometria analítica, o que é? É eu pegar aquelas figuras planas, quadrado, retângulo, losango, círculo, eu pegar essas figuras planas e representá-las no plano cartesiano. Plano cartesiano que o meu aluno do MT Enem conhece tão bem, tá? Muito bem. São essas 3 geometrias e parece que não vai dar tempo da gente iniciar a revisão diária de figura plana. Mas nós vamos, nos próximos blocos, tá? Nós vamos fazer a revisão de uma terceira grandeza que ficou faltando, que é a grandeza o quê? Volume. Quando a gente for iniciar a grandeza de volume, aí vocês vão revisar o metro cúbico, o centímetro cúbico, milímetro cúbico, quilômetro cúbico. Professor Zacarias, quilômetro cúbico não é uma unidade muito grande para volume? Pode cair no Enem? Pode. Já caiu no Enem um cálculo de volume que foi uma questão envolvendo o aquífero Guarani. O que é o aquífero Guarani? É um lençol subterrâneo de água gigantesco que nasce, parece que desde o Uruguai, e termina aqui no estado de Goiás, no nosso centro-oeste. É tanta água que é medida em quilômetro cúbico, tá? Inclusive, o pessoal fala que é água suficiente para abastecer o planeta Terra durante 400 anos. Aí nós vamos ter também unidades de volume e capacidade. Volume e capacidade são sinônimos? São, com uma pequena diferença. Geralmente, volume é para medir sólidos e capacidade é para medir líquidos. Por falar em capacidade, aí nós vamos nessa revisão de volume, vamos trabalhar com ml, que é o mililitro, o litro, centilitro, decalitro e daí por diante. Meus queridos, estamos terminando o segundo bloco. Logo mais nós vamos gravar o próximo bloco, que volto a repetir, falar sobre volume. É interessante, tá? E vamos pegar para valer, levar a sério, não faltar às aulas, assistir aos vídeos e vocês vão chegar voando baixo no Enem. Um grande abraço a todos e até a próxima.